Invasão na Ucrânia. Bandeirantes 711 entra no terceiro dia a rodada de negociações entre representantes da Rússia e Ucrânia para um cessar-fogo. Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky tranquilizou a população e diz que as conversas parecem mais realistas. Але ще потрібні зусилля, потрібне терпіння, ще потрібно боротися. Esforços ainda são necessários. É preciso termos paciência. Ainda temos que lutar e trabalhar em todos os lugares. Nós todos. Em particular, nossos representantes que negociam com a Federação Russa. É importante, difícil, mas importante, pois qualquer guerra acaba em acordo. As reuniões continuam e, até onde eu sei, as propostas parecem mais realistas aos interesses ucranianos. Do lado russo, no entanto, o presidente Vladimir Putin, por meio do Kremlin, disse que Kiev não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções para os dois lados. O fato é que a guerra na Ucrânia entrou no 21º dia e bombardeios e outros ataques aéreos não param de acontecer. Segundo a ONU, cerca de 700 pessoas já morreram por causa do conflito, sendo que há subnotificação. Hoje, o Tribunal Penal Internacional de Haia vai divulgar o resultado de investigação sobre a lei de genocídio em território ucraniano. Então vamos ao vivo a Genebra, na Suíça, saber o que pode significar essa decisão com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Bom dia a todos. De fato, um dia muito aguardado, inclusive pela comunidade internacional, pelos diplomatas, para saber justamente qual vai ser a decisão do Tribunal Internacional de Justiça sobre a queixa apresentada pela Ucrânia. Vale lembrar que a audiência na semana passada, realizada pelo tribunal, a delegação russa simplesmente ignorou a audiência, simplesmente ignorou o tribunal, não apareceu sequer para se defender. O tribunal optou, diante daquela situação, por ouvir, claro, os ucranianos e acelerar o processo. Acelerar para essa semana, justamente hoje, cerca do horário, por volta do meio-dia do horário brasileiro, o veredito, portanto, vai ser anunciado. O Tribunal Internacional de Justiça, ele não tem uma polícia, ele não pode mandar prender ninguém, ele não tem a capacidade de chegar e colocar algum tipo de sanção ou embargo contra a Rússia. Mas, se tomar uma decisão contra, obviamente, o Kremlin, haverá certamente um peso muito grande, um peso jurídico, mas também um peso na pressão que o Ocidente tenta fazer contra a Rússia para que justamente esse conflito seja encerrado. É uma sinalização, acima de tudo, política e de pressão. Claro, levando em consideração que nós estamos falando de um tribunal que, insisto, não conseguiu ouvir o lado russo, porque a delegação russa simplesmente ignorou a audiência na semana passada. Bom, além das sanções, Jamil, há uma crise que a gente não pode deixar de tocar, que é a crise social, a crise humanitária. Como é que está essa situação na Ucrânia? Nelson, é dramática essa parcela, vamos dizer assim, essa camada dessa história, porque, claro, nós temos os mortos e feridos, que são em números absolutamente enormes para um curto espaço de tempo, que por enquanto essa guerra vem durando, mas, além dos mortos e feridos, nós temos aí os primeiros dados apontando para a dimensão social da guerra. E, segundo a ONU, se o conflito continuar, a estimativa é de que 90% da população ucraniana seja jogada para a pobreza. Ou seja, uma situação extremamente perigosa para um país que, claro, já vive uma situação complicada e que pode levar, no fundo, anos para se recuperar desses conflitos desses últimos dias. É uma situação social grave, porque ela também acaba afetando os países da região. Com 3 milhões de refugiados, você pode imaginar que isso vai custar muito para que os países da região possam integrar esses refugiados que não param de sair. Só para vocês terem uma ideia, ontem a própria ONU dizia que a cada segundo uma criança sai da Ucrânia para os países vizinhos. Algumas estimativas, Nelson, apontam que para integrar essa população à União Europeia e ter algum tipo de resposta a essa crise humanitária, o bloco europeu vai precisar de 30 bilhões de euros neste ano de 2022.
Jamil Chad falando ao vivo diretamente de Genebra, na Suíça, Bandeirantes 716. Ainda nessa crise humanitária, a ONU estima que 3 milhões de pessoas já tenham deixado a Ucrânia desde o início da guerra, no fim de fevereiro. Ontem, os primeiros ministros da Eslovênia, Polônia e República Tcheca viajaram até Kiev para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. O encontro marca a proximidade da União Europeia com a Ucrânia, que já enviou um pedido para fazer parte do bloco. Essa é a primeira viagem de líderes mundiais até a capital ucraniana, que está sob ataques de tropas russas. O presidente Volodymyr Zelensky disse que está à disposição para outras visitas. Eu convido todos os amigos da Ucrânia a visitarem Kiev. Pode ser perigoso, é verdade, pois nosso céu ainda não foi fechado para mísseis e aviões russos. Já em relação à OTAN, grande desagrado da Rússia, Volodymyr Zelensky admitiu que a Ucrânia não deve integrar a organização. A diversas autoridades militares, o presidente disse que o país ouviu durante anos que as portas estavam abertas, mas também ouviu que não podia aderir ao grupo. Nas rodadas de negociações, essa é uma das principais demandas da Rússia, a de que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Bandeirantes 717.